Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. É sempre bom e um privilégio podermos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Todos acharam? Amém? Então vamos todos juntos? Um único versículo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, essa palavra, ela falou ao meu coração na semana passada. Nós estávamos passando por um período aí de orações, intercedendo por algumas pessoas queridas. Uma delas, infelizmente, partiu, que é a nossa irmã Marcela, e cremos que ela está nos braços de Cristo nesse momento. O outro é o Pedro, é o filho de um amigo que trabalha comigo, sofreu um grave acidente de moto. Mas pela glória de Deus, nós tivemos a notícia ontem que o Pedro saiu do hospital. Ele está se recuperando. No começo de dezembro ele volta para poder fazer outras cirurgias, mas já está fora de risco de morte. Devido a isso e uma situação meio engraçada até, posso falar assim, na terça-feira, a qual o pastor pediu para eu pregar hoje, passou no dia seguinte, na quarta-feira, eu estava em São Paulo, na Marginal Pinheiros, andando na Marginal Pinheiros ali, e um caminhãozinho bem velho assim, já bem estragado, vamos falar assim, ele entrou na minha frente e tinha uma frase no para-choque desse caminhãozinho. E essa frase dizia assim: para que pressa? O futuro é a morte. E aquilo fez eu refletir. E aquele caminhãozinho ficou na minha frente ali, e eu lendo aquela frase, eu fiquei refletindo: Senhor, o que é isso, né? E aí eu comecei a pensar na perspectiva que o mundo tem sobre vida e sobre morte. E a perspectiva que nós cristãos devemos ter sobre vida e sobre morte. E foi inevitável, quando eu comecei a refletir sobre isso, sobre a vida, sobre a morte, veio meio que automático na minha cabeça esse texto de Paulo aos Filipenses, onde ele diz: porquanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. As coisas se encaixaram muito bem assim. E eu falei, é esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos. E eu comecei a refletir sobre esse texto, e para que nós possamos entender um pouco melhor, nós precisamos também entender o contexto de que quando Paulo escreveu isso. Vale lembrar que Paulo, ele tinha o desejo de ir para Roma. Inclusive na carta aos Romanos ele fala sobre esse desejo dele, e ele, depois de ir para Roma, ele também queria ir para a Espanha. E ele contava com a ajuda da igreja de Roma para isso. Só que Deus, sobre a sua soberania, falou assim: Paulo, você não vai para Roma, né? Você não vai executar esse seu plano. Então Paulo desviou e foi fazer outras coisas, e passou um tempo em Jerusalém. Paulo foi preso. Paulo foi preso e ficou 2 anos preso. De Jerusalém levaram ele para Cesareia, deixaram ele lá 2 anos. E ali os governadores queriam tramar contra Paulo, e ele, sendo cidadão romano, falou assim: não, peraí, eu quero ser julgado como um cidadão romano, para que não houvesse conspiração contra ele.
E nisso Paulo foi levado para Roma para esse julgamento. E Paulo chega a Roma, mas ele não chega a Roma como ele queria. Paulo chega a Roma preso. Paulo chega a Roma algemado. E Paulo fica preso em Roma até ser julgado. E nós podemos ver, então, e olhar aqui nessa carta de Filipenses, quando Paulo está preso em Roma, ele escreve essa carta aos Filipenses. E para Epafrodito, provavelmente o pastor da igreja de Filipos, vai fazer uma visita a Paulo e leva algumas demandas da igreja de Filipos para Paulo e leva também um donativo. Paulo era muito amigo dessa igreja de Filipos. Então, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, preso, sobre uma perspectiva de que ele poderia ser condenado ou não. Uma perspectiva de que ele poderia ser condenado e morto. Paulo não sabia exatamente ainda o que ia acontecer com ele. Ele tinha a convicção de que seria solto, mas havia a possibilidade de ele ser condenado e ser morto. Então Paulo, ao escrever essa carta, ainda no capítulo 1, primeiro, se vocês acompanharem comigo aí, Paulo ele dá ações de graças e súplicas a favor dos filipenses, e depois ele fala da situação dele, que contribui para o progresso do Evangelho. Ele fala que tudo aquilo que ele tem passado, inclusive essas prisões, porque se relembrarmos a trajetória de Paulo, Paulo ele foi açoitado em Éfeso, Paulo foi preso em Éfeso, Paulo foi perseguido, Paulo ele foi apedrejado, Paulo ele sofreu um naufrágio, Paulo foi picado por cobra. Paulo passou por tantas adversidades e ele reconheceu que tudo isso que ele passou na vida dele, tudo aquilo que ele estava passando, ele passava para a glória de Deus. E ele escreve aqui então, se nós olharmos aí no versículo 19 e 20, ele escreve assim, vou pegar meu óculos, irmãos, a idade. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo aqui ele está dizendo assim, olha, independente das coisas que acontecerem comigo, independente se é pela vida ou pela morte, Cristo será engrandecido por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu estou passando. O nome de Cristo será exaltado e será glorificado. E é nessa perspectiva de Paulo que ele fala no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Esse porquanto está ligando ao versículo anterior, onde ele fala assim, independente se eu morrer ou se eu viver, mas porquanto, se eu for viver, viver para mim é Cristo. E quando ele fala para mim, nós podemos pegar esta expressão e entender que Paulo não está falando sobre teoria. Paulo não está pegando uma frase de camiseta e colocando aqui na carta aos Filipenses para criar um impacto. Paulo, quando ele fala para mim, ele fala por experiência. Ele fala de experiência de vida. Dessa experiência da qual nós falamos aqui, da vida dele, de tudo que ele já passou. Vale lembrar que Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Se os irmãos avançarem suas Bíblias aí um pouquinho no capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, Paulo ele dá uma descrição da vida dele. Ele fala assim, quanto ao zelo, aliás, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele se descreve ali. Ele se descreve como alguém conhecedor da palavra, alguém que perseguia a igreja de Cristo, alguém que zelava ali pela religiosidade dele. Paulo, ele tinha bens. Paulo, ele tinha status. Paulo era considerado um fariseu, aquele doutor na lei. Paulo, ele tinha tudo de bom, falando assim, na perspectiva do mundo. Bens materiais, bons relacionamentos com pessoas importantes, status. Mas ele larga tudo isso. Paulo, ele abandona tudo isso. Ele abandona tudo isso quando há uma conversão na vida dele. Atos capítulo 9 nos descreve essa conversão. Que Paulo está indo para o caminho a Damasco. Uma luz aparece para ele no caminho. Paulo já não enxerga mais nada. Paulo cai e Paulo fica cego. Paulo é levado então para Damasco. Ele tem um encontro com Jesus. Ele tem uma transformação de vida nesse momento. Paulo, ele é outro homem. Como o pastor disse aqui na escola dominical hoje, Paulo diz assim, já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Há uma transformação de vida. E isso, irmãos, acontece conosco também. Nós, muitas vezes, devido ao nosso coração, nós estamos mais ligados às coisas do mundo, perseguindo as coisas do mundo, buscando status, buscando poder, buscando dinheiro, buscando bens materiais, buscando relacionamentos importantes, e nós esquecemos daquilo que é mais importante. Nós esquecemos que só Cristo nos dá a vida eterna. Nós esquecemos que Cristo é o verdadeiro tesouro do qual nós precisamos. E nós precisamos correr atrás. E nós precisamos de Cristo. Pegando aqui ainda a vida de Paulo, depois da conversão, nós podemos observar que Paulo, ele passa a viver Cristo. Como ele relata aqui, e como eu falei, que ele não fala por teoria, ele fala por experiência. Cristo governa a vida de Paulo a partir desse momento. E nós podemos pegar textos bíblicos que comprovam isso para a gente, onde quando Paulo queria ir para Bitínia, e Deus manda ele para Macedônia, em Filipos, onde ele justamente funda a igreja de Filipos, Cristo define que o que ele prega. Paulo não fala de autoajuda, Paulo não tem sermões motivacionais, Paulo ele não está ali pregando algo para agradar o coração humano. A pregação de Paulo, em todo lugar que ele passa, é Cristo. É o que Cristo faz por nós. É o que Cristo transforma em nós. Essa é a pregação de Paulo. E nós podemos continuar aí e vemos que Cristo também sustenta ele quando ele sofre, quando ele diz assim, atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não desamparado. Cristo é o maior tesouro de Paulo. Paulo troca fama, Paulo troca respeito, Paulo troca status, Paulo troca poder por Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Que o viver Cristo, quando Paulo diz assim, para mim, viver Cristo, é isso. Paulo não diz servir a Cristo. Paulo diz viver Cristo. E o viver, a gente não está falando de serviço, não está falando de seguir, nós estamos falando de coisas maiores, de nós mesmos abandonar nossos planos,
de abandonar nossos sonhos, de abandonar aquilo que nos agrada o coração, de fazer aquilo que nós não queremos em favor de Cristo. Viver Cristo é muito mais profundo do que eu estar na igreja. Viver Cristo é muito mais profundo do que eu fazer uma boa ação. Porque nós sabemos que não são obras que nos salvam. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, se eu não tenho Cristo, se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não aceito esse Cristo como Salvador da minha vida, eu não consigo viver Cristo. E é isso que nós precisamos, irmãos. Refletir. Qual é a nossa perspectiva de vida? Qual é a perspectiva de vida que nós temos? A do mundo? Uma perspectiva de vida como aquele caminhãozinho tem a frase no para-choque dizendo, para que pressa? E quando ele coloca ali, para que pressa, ele está dizendo assim, para que se esquentar a cabeça com as coisas? Nada tem importância, tudo vai acabar. Ou nós temos uma perspectiva de vida onde nós falamos assim, eu vivo Cristo. A minha vida é diferente. A minha vida é um modelo de Cristo. A minha vida ajuda a pessoas a transformarem suas vidas. A minha vida serve de referência para outras vidas, como a vida do apóstolo Paulo serve de referência para nós. A minha vida, ela tem um propósito, como o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo ele tinha um propósito de vida. E nós podemos ver esse propósito de vida quando ele fala ainda no versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E no 24 ele fala assim, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. O apóstolo Paulo ele entendeu que apesar de estar com Cristo é muito melhor, ele entende que é importante ele permanecer aqui neste mundo, porque ele tem um propósito, o propósito de trabalhar pelo Evangelho de Cristo, o propósito de abençoar a vida da igreja, o propósito de ajudar aqueles irmãos que estão fracos na fé, o propósito de propagar o Evangelho de Cristo, que é algo sublime. Nós precisamos desse propósito na nossa vida. Se nós não temos um propósito na nossa vida, a nossa vida é vã. Aí sim faz sentido a perspectiva mundana. Aí sim faz sentido aquela perspectiva de assim, não preciso ter pressa. Tanto faz. Deixa a vida me levar. Porque é essa a perspectiva do mundo. Mas para nós cristãos, não. A nossa perspectiva é outra, porque nós temos um propósito. E essa perspectiva de vida nos liga à segunda parte do versículo, que ele diz, morrer é lucro. Quando nós entendemos essa perspectiva, nós começamos a entender também o porquê ele fala morrer é lucro. E se olharmos no verso 23, ele diz assim, ora, de um e o outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, ali na cadeia, ele ainda está constrangido, ele fala assim, puxa, eu não sei, eu quero estar com Cristo. Para mim, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E Paulo, ele tem propriedade para dizer que a morte é melhor. Por alguns aspectos. Primeiro, quando ele diz aqui em partir, ele está dizendo, vou levantar acampamento. Como o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz, ele fala que nós somos peregrinos aqui nesse mundo.
nós estamos de passagem, porque aqui não é o nosso lar. Aqui nós estamos num acampamento, nós estamos de passagem, nós temos uma missão, tem um propósito. Mas aqui não é o nosso lugar definitivo. O nosso lugar definitivo é com Cristo, no lar celestial. Lá é a nossa casa. Lá é a nossa casa da eternidade. É lá que nós moraremos eternamente. E nós temos que ter essa perspectiva dessa eternidade, de como será a nossa vida lá. É interessante que, ao ele falar aqui, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Esse texto, irmãos, ele reafirma, ou ele embasa uma das doutrinas que nós temos sobre escatologia, sobre a vida após a morte, onde ele deixa muito claro, Paulo está falando aqui, partir e estar com Cristo. Paulo não está dizendo aqui que ele vai partir e vai para algum lugar diferente, onde ele vai ficar ali, sendo melhorado, tendo um período de transição, um período onde ele vai ter um aperfeiçoamento na vida dele, um purgatório, por exemplo. Para nós cristãos, isso não existe. A teologia, a escatologia, ela é muito enfática, a Bíblia é muito enfática sobre isso. Quando nós morremos, nós já estaremos com Cristo. É como o ladrão da cruz, quando Cristo vira para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para o ladrão da cruz, primeiro você vai passar por um lugar aí para ser melhorado, ser tratado, ser regenerado. Não, Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo ponto que o apóstolo Paulo tem propriedade para dizer sobre a morte. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele nos fala que ele subiu ao terceiro céu. Vou pedir para a nossa irmã Erlane, você consegue colocar aqui para a gente o texto de 2 Coríntios? 2 Coríntios 12, de 1 a 4, por favor. Paulo ele tem essa propriedade sobre a morte. Olha o texto. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo teve uma experiência, irmãos, que eu acho fantástica. Uma experiência que, creio eu, que poucas pessoas nesse mundo devem ter passado, que é ter subido aos céus. E ele fala ali que ele foi levado ao paraíso, e que ele ouviu palavras inefáveis e que nem dá para a gente falar dessas palavras aqui. Paulo teve uma experiência gloriosa, uma experiência maravilhosa. Paulo sentiu um pouquinho o gostinho do que é estar com Cristo. Essa passagem, provavelmente, há alguns estudiosos que falam que provavelmente foi quando ele foi apedrejado em Listra, que ele foi dado como morto. Provavelmente, mais ou menos 14 anos antes de ele escrever essa carta aos Coríntios. Não dá para afirmar isso, mas é uma possibilidade. Essa experiência de Paulo dá a ele base, dá a ele convicção, dá a ele uma certeza da verdade do que é a morte. E com essa experiência é que Paulo nos mostra, morrer é lucro. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Paulo sabe disso. Paulo reconhece isso. Agora a grande pergunta que fica é, eu tenho essa certeza? Nós temos essa certeza?
que é a morte para nós, irmãos? A morte é o futuro? Onde tudo acaba na perspectiva do mundo? A morte é algo que vem para findar com a vida e nos colocar no esquecimento para sempre? Nós temos que ter essa certeza que a morte não é esse futuro que o mundo pensa. A morte é algo glorioso. A morte é algo que Paulo nos mostra e nos traz muita coisa. Paulo diz em Atos 20 e 24, ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E em 2 Timóteo ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Nós temos essa convicção? Você tem essa convicção? Isso, irmãos, que ele fala aqui, é um transbordar de esperança do seu coração. Nós temos que ter essa esperança. E a esperança do cristão é Cristo Jesus, que é o único que pode nos dar isso. Que é o único que pode nos dar essa convicção. É o único que pode nos dar essa certeza de que quando partirmos, nós partiremos para o lar celestial, por um lugar melhor. E estaremos louvando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E estaremos ali, todos juntos, com Cristo. E como Paulo diz, isso é incomparavelmente melhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa convicção, porque a morte nada mais é do que encontrarmos Cristo, que temos uma promoção, sairemos dessa vida com tribulações, com desafios, com lutas, com aflições, para ir para uma vida gloriosa junto com Cristo. Nós temos que ter essa certeza de que a morte já está vencida. Cristo já venceu a morte. Então, para nós, a morte é chegar ao lar eterno, junto com o nosso Pai, junto com Cristo. Essa convicção nós precisamos ter. E para finalizar, essa convicção nós só temos, ou só teremos, se o nosso viver é Cristo. Se o nosso viver é Cristo. Então nós precisamos muito bem pensar: como é o meu viver hoje? Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida diante de Cristo? Como tem sido lá fora? Para aqueles que estiveram na escola dominical, nós falamos exatamente sobre isso. Falamos sobre o que é ser cristão. O que as pessoas olham e veem na minha vida? Veem Cristo? Nós, como o apóstolo Paulo, temos condições de falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Nós temos essa condição de virar para um irmão e falar: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Só tenho essa condição se eu vivo Cristo realmente. Meus irmãos, que essa palavra sirva para refletirmos que há algo muito melhor, que a nossa perspectiva cristã é muito diferente da perspectiva do mundo, onde eles olham para uma vida sem sentido e para um final sem sentido. Para nós cristãos, a nossa vida tem sentido, que é Cristo. E o nosso fim, o nosso futuro, ele é glorioso. Ele é com Cristo também, lá na eternidade. Amém? Que Deus abençoe